Vamos falar então do Datafolha, né, que divulgou neste final de semana a primeira pesquisa de intenção de votos à presidência. Foram simulados 9 cenários de primeiro turno. Lula está em 3 deles e aparece isolado na liderança, com números que variam de 30% a 31%. O petista também derrotaria todos os concorrentes em um eventual segundo turno. Sem Lula na disputa, a eleição fica muito equilibrada. O deputado Jair Bolsonaro e a ex-senadora Marina Silva aparecem empatados na liderança. Eles têm 17% das intenções de voto, ele, né, no caso o Bolsonaro, e Marina Silva oscila entre 15% e 16%. Na sequência, está o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, que oscila entre 9% e 10%, dependendo do cenário. Ele está empatado, tecnicamente, com o ex-ministro Ciro Gomes, que alcança 9% em todos os cenários sem Lula. E com o ex-governador Geraldo Alckmin, que varia aí de 7% a 8%. Bom, a gente vai falar bastante, vamos detalhar, claro, aí todos os números dessa pesquisa, Vera. Agora, num primeiro momento, essa pesquisa mostra que sem Lula as coisas ficam mais emboladas, né? Primeiro eu queria uma leitura sua e, claro, depois a gente vai detalhando. Vai lá, Vera. É isso, o eleitor, a rigor, ainda não se definiu nesta eleição, né? Você tem um quadro totalmente em aberto, é isso que fica claro, porque o Lula aparece em 2 ou 3 cenários e ele não será candidato, a não ser que aí sim haja um tapetão, virada de mesa, golpe, etc. Lula não será candidato, não pode ser candidato. Está preso e é impedido pela lei da ficha limpa. Portanto, os cenários que valem são aqueles sem ele. Nesses sem ele, é todo mundo meio japonês, Patrick. Eu esperava que o Jair Bolsonaro já fosse ascender a casa dos 20% nessa pesquisa. Porque a pauta lhe foi muito favorável nos últimos meses, porque ele jogou direitinho, só foi na boa, evitou as bolas divididas, surfou numa onda aí pró-segurança, surfou na prisão do Lula. Então, tudo isso favoreceria o seu crescimento, que não aconteceu. E houve um embolamento aí num meio de campo que tem Joaquim Barbosa, Marina Silva, o Ciro Gomes e o Álvaro Dias em alguma medida, um pouco mais atrás. E o resto é todo mundo nanico. Deveria olhar... Inclusive o presidente. Inclusive o presidente, deveriam olhar esses índices e decidir fazer uma outra coisa da vida, mudar de ramo, decidir fazer um outro negócio. Porém, o fato de ninguém se destacar e da campanha começar mais para frente deve estimulá-los a manter essa brincadeira por mais algum tempo. Para quem isso é ruim? Isso é ruim para o ex-governador Geraldo Alckmin. Eu acho que para ele, a pesquisa é para ele que ela traz mais notícias ruins. Porque ele precisa se consolidar como candidato deste centro, sob pena de outro fazê-lo antes dele. Ele precisa de uma aliança que lhe dê robustez e que mostre que ele é visto pelo mercado, pelos adversários, pelos políticos em geral, como o candidato mais viável para essa estabilidade, para esse discurso que ele quer encaixar e não consegue, e porque ele está muito mal em casa. Ele vai muito mal em São Paulo, vai muito mal na região sudeste, vai pessimamente mal aqui na capital. Então ele sai sem nenhuma bandeira, sem nenhuma boa notícia. No segundo turno, ele parece querer se recuperar. E a gente tem dito aqui que se ele for ao segundo turno, ele passa a ter chances maiores. Então, os cenários que o projetam no segundo turno são aqueles em que ele tem alguma coisa para olhar ali e se animar. Mas fora isso, é muito ruim para ele a pesquisa. A gente vai discutir aqui ainda o Joaquim Barbosa. Isso, acho que é interessante a gente falar já. Ele é um fator, claro, né? A gente imaginava que ele viesse bem, veio bastante bem. Para quem não apareceu, ninguém viu o Joaquim Barbosa neste ano, provavelmente, em nada público. Vão vê-lo provavelmente na quinta-feira, que ele tem uma reunião com o PSB. Para quem não apareceu ainda, ele está bastante bem. E a gente pode falar um pouquinho, claro, daqui a pouco do Joaquim Barbosa, detalhar um pouquinho mais, Andreasa, mas as suas considerações, a sua leitura da pesquisa divulgada ontem. Vai lá. Eu tinha 2 expectativas e uma terceira oferecida pela Vera depois, com toda a razão. A primeira era Lula, né? Eu achava que ele se beneficiaria da própria prisão, do modo como a própria prisão aconteceu. E, considerando o fato de que, infelizmente, lamentavelmente, essa pesquisa Datafolha de abril não nos oferece base para comparações concretas, profundas com janeiro, uma vez que não reproduz nenhum cenário, nem aproximadamente. Considero um erro a inclusão do Joaquim Barbosa nos 9 cenários.
A ausência dele em pelo menos um seria fundamental para a gente ver, inclusive, de onde ele acende, de onde ele tira votos. Mas o modo como a pesquisa foi encaminhada inviabiliza comparações aprofundadas com aquela de janeiro. Dito isso, essa primeira premissa, expectativa que eu tinha de que o Lula se beneficiaria da própria prisão, a meu ver, se verificou. Nós estamos falando de um sujeito condenado em segunda instância, preso, que tem o dobro do segundo colocado numa pesquisa. Mas há leituras colaterais importantes aí, que são mais importantes do que essa. O eleitor, os 30%, vai lá, de eleitores que disseram que votariam no Lula, boa parte deles sabe que o Lula não vai ser candidato. Né? Ainda que não conheça em detalhes a ficha limpa, uma porção grande faz um cálculo óbvio. O sujeito está preso, ele não vai ser candidato. E ainda assim, 30% dos eleitores votaram nele. Eu esperava que a rejeição à candidatura dele fosse aumentar. Ela caiu em 4 pontos. Assim, fora da margem de erro. Eu achava que a capacidade dele de transmitir votos diminuiria. Ela se manteve estável, oscilou positivamente dentro da margem de erros. São sinais que corroboram aquela tese em que eu tenho batido aqui, de que um componente, não é só isso, mas um componente dessa eleição, e o discurso dele lá no carro de som, naquela rave em São Bernardo do Campo, é indicativo disso, de que um componente é o plebiscitário. De que muita gente votará na ideia Lula como um desagravo a ele, votando sobre se ele seria ou não um injustiçado. Não acho que o cenário ficou ruim para ele, pelo contrário, demonstra uma estabilidade eleitoral e um sujeito que está preso, repito. Tá? O outro cenário que eu tinha era esse mesmo que a Vera delineou aqui, de ascensão do Jair Bolsonaro. Por oposição, em polarização, eu achava que ele capitalizaria a fúria, a revolta, a insatisfação, a indignação das pessoas com aquele espetáculo grotesco que o Sérgio Moro e a Polícia Federal permitiram que o Lula armasse de frente ao Sindicato dos Metalúrgicos. No entanto, não se verificou. O Bolsonaro, em todos os cenários, aparece estabilizado. Daí, 2 leituras possíveis. A primeira, teria encontrado um teto? E vejam, teto é algo que se rompe, mas é preciso reconhecer que ele talvez exista, para formular alternativas, né, política, para avançar. Essa é uma hipótese. E a outra, para passar a bola para o Madu, coloca o Joaquim Barbosa na jogada. Mas nós não podemos aferir porque o Datafolha não nos ofereceu uma alternativa sem ele. Mas não teria o Joaquim Barbosa canibalizado parte dos votos da ascensão esperada por nós do Bolsonaro? Do Bolsonaro. Então você vê aí que uma coisa para a gente discutir no futuro é se num primeiro momento o principal prejudicado pela entrada, todos são, tá? Tá todo mundo incomodado com a virtual presença do Joaquim Barbosa, mas num primeiro momento talvez o principal prejudicado seja o Jair Bolsonaro. Marcelo Madureira, a sua leitura, o que você achou desse Datafolha? E depois a gente vai, claro, aí colocando os candidatos separadamente para a gente falar. Vai lá. Bom, a primeira coisa é que é a primeira pesquisa assim mais aprofundada que e a pesquisa é um instantâneo, isso é uma obviedade, mas ela é um instantâneo, ela não é um filme, não é uma coisa em movimento. Teve ali algumas coisas assim, o que mais me saltou aos olhos, até falei hoje no Jornal da Manhã, é que está ruim para todo mundo, né, pessoal? O desemprego no Brasil está comendo feio. Então o pessoal soube que vai ter uma vaga no serviço público no dia 1º de janeiro de 2019 e você tem 16 candidatos para uma vaga. Está todo mundo ali, é briga de foice, né? Tem gente fazendo cursinho, tem gente com professor particular, está todo mundo querendo essa vaga no serviço público, muito embora, né, recentemente, até com o exemplo da Dilma, não tem essa estabilidade toda, não. Agora, falando sério, não me espantou o resultado que o Lula teve, porque se você imaginar a exposição que o Lula teve nos últimos 15 anos, né, na mídia, dão para ele um certo handicap, uma certa vantagem, né, na cabeça das pessoas. Isso me parece natural. Muito embora ele fique sempre estacionado ali nos 30%. Eu vou falar só em grandes
grandes bases para depois, junto com os meus colegas, a gente fazer uma análise mais aprofundada de cada um. Realmente, a grande decepção, entre aspas, mas assim, surpresa, vamos assim, eu imaginava que teria um desempenho melhor, era o Jair Bolsonaro, né, o mito, né, o famoso mito Jair Messias Bolsonaro, que provou, pelo menos nesse instantâneo, nesse flagrante específico, né, vamos deixar isso bem claro, que ele é um candidato de um segmento bastante restrito do eleitorado. Né? Ele não tem tanta penetração assim, pelo menos, né, até essa altura do campeonato. Eu digo isso pelo seguinte, os eleitores praticamente não conhecem os outros incumbentes, não conhecem, tanto que o Joaquim Barbosa, que teve um papel proeminente no Mensalão, que tem uma figura midiática, pública e tal, ele mostrou que tem poder de fogo. Né? E, para mim, foi até uma surpresa. Assim como foi a Marina Silva, né? Que eu imaginava que ela continuaria lá esquecida dos eleitores, lá no Acre, né? No mato lá e tal. E não, ela também não teve um desempenho totalmente ruim, não. Eu acho, assim, basicamente, que o que vai dar mais clareza a isso tudo é o seguinte: o Lula ficar mais tempo fora do foco dos jornais, das rádios, das televisões, da internet, né, ser um pouco, digamos assim, esquecido. E, em segundo lugar, os eleitores começarem a tomar conhecimento dos outros candidatos. Os outros candidatos começarem a se expor, a falar das suas agendas, das suas propostas. Eu acho que é isso que vai definir melhor o eleitorado. Ô Vera, vamos detalhando aí. Primeiro, você acha que o Lula se beneficia também dessa exposição? Acho que era legal a gente falar. Eu queria que você falasse também do Bolsonaro. Você acha que ele atingiu um teto? Sobre o Lula, eu acho que a pesquisa mostra o declínio dele. Eu penso diferente do Andreasa. Ela foi feita, vamos lembrar, ele foi preso com toda essa novela, toda aquela catarse no dia 7. O campo da pesquisa é de 10 a 13, portanto pegou a coisa ainda incandescente, romaria de pessoas a Curitiba, etc, etc. Em janeiro ele tinha 37%, agora aparece com 31% na estimulada, naquela que ele aparece no cartão. Na espontânea, o Lula tem 13% hoje. O cara é mais conhecido do país. Não existe pessoa no Brasil mais conhecida que o Lula. Ele empata com o Bolsonaro, né? Margem de erro. Dentro da margem. Aliás, ele tem 17, o Bolsonaro aqui tem 13. Isso, exato. Na espontânea. Mas os dois tá dentro da margem, empatam na margem de erro, na espontânea. A diferença do voto espontâneo do Bolsonaro para aquele estimulado é muito pequena, o que mostra que ele tem um eleitor convicto, um eleitor fidelizado. O Lula, ele tem o pessoal dele, mas é ainda um recall imenso quando ele aparece na cartela. E 50% no Nordeste. Não que 50% do total de votos dele seja no Nordeste. No Nordeste ele chega a 50%. Então, tem também um fator regional que desequilibra o universo. Quando se fala em transferência, você votaria em alguém que o Lula indicasse? Tudo bem, 66% dizem que sim. Porém, o desempenho dos petistas é pífio e eles são testados seguidamente em vários cenários. Eles têm 1-2. Quando chegam ao segundo turno, também tem uma coisa ridícula. Tudo bem, tem muito instituto de pesquisa que discorda do método do Datafolha, que é deixar em aberto quando tira uma pessoa. Tem institutos que fazem uma pesquisa assim: você votaria neste candidato do PT apoiado pelo Lula? E aí esses caras sobem um pouquinho, mas nunca perfazem esse total de transferência que se mostra para ele. Então, eu olharia com cuidado e eu acho que isso vai ser decrescente nas próximas pesquisas. Então, para você não é uma eleição plebiscitária, não? Não é mesmo. No caso, tá. Bolsonaro é um voto que a gente tem que ver se tem teto, que a gente tem que ver se foi prejudicado pelo Joaquim Barbosa, mas alguns fatores levam a que se tenha um olhar atento para o Bolsonaro. Sabe quanto o Jair Bolsonaro tem entre os eleitores mais ricos? 26% na espontânea. Isso é muita coisa com quem ganha acima de 5 e acima de 10 salários mínimos. Nos dois estratos mais ricos da população, Jair Bolsonaro tem 26% de votos espontâneos.
Isso é muita coisa. E é coisa em formador de opinião que não está tendo voto envergonhado no Bolsonaro. Está indo lá e dizendo, eu vou votar no Jair Bolsonaro. Isso pode fazê-lo crescer ainda nas próximas pesquisas. Então, a gente tem que olhar daqui em diante. E o Joaquim Barbosa, eu acho que para ele tem um efeito imediato, essa pesquisa, que é impor a sua candidatura ao PSB. Se ainda havia alguma dúvida que o PSB bancaria a candidatura do Joaquim Barbosa, eles meio não têm o que fazer com um cara que, sem aparecer, sem sair de casa, tem 9%. O que você faz com isso? Eles vão engolir ali em seco os problemas regionais, que não vão muito com a cara dele, que tem desconfiança, que tem um certo trauma da Marina, que era também uma estrangeira que não deu muito certo na cultura do partido. Porém, eles têm um cara sentado em cima de um potencial de votos enorme, que está só começando. E aí acho que a gente pode discutir um pouco mais os atributos do Joaquim Barbosa. Vai lá, Andreasa. O Joaquim Barbosa, e eu concordo com a Vera nessa análise a respeito, só depende de si para ser o candidato do PSB, né? Se ele quiser ser o candidato, ele será. É o que esses números lhe oferecem. E ele certamente analisará o fato de que esse partido não é capaz de se entregar integralmente a candidato nenhum. É um partido bastante rachado. Hoje mesmo, o Márcio França já deu uma boicotada nele, dizendo que trabalharia para que ele compusesse com o Geraldo Alckmin. É esse tipo de adversário interno que ele vai enfrentar no PSB. Que tem o PSB paulista, alquimista, tem o PSB pernambucano, que é aquela coisa campus ali, muito oligárquica, tem o PSB lulista, tem o PSB Ciro Gomes, que também já teve por lá. Então, o PSB é um problema para o Joaquim Barbosa, que individualmente é um candidato de dificílima desconstrução. Dificílima desconstrução. Aquilo que as pessoas apontam como defeitos nele, vamos falar sobre isso depois, na verdade são identificadas como virtudes pelo eleitorado. Aliás, parecido com o Bolsonaro em alguns cenários, né? Um certo autoritarismo, que as pessoas percebem como firmeza. Como indisposição para negociar com político, como não estou nem aí para partido. E isso que é um problema para a administração do país, é um asset eleitoral. Mas eu queria voltar, antes de passar a bola, para falar do Lula, que é evidente que a eleição não é plebiscitária, é um componente plebiscitário na eleição. E eu insisto na tese de que o eleitor já sabe, de modo geral, em grande escala, que o Lula não será o candidato. Já está em campo a narrativa lulista da ideia. Do Lula como ideia, como visão de mundo. A estratégia dele, embora tenha paralisado o país naquele dia lá em São Bernardo do Campo, consiste em falar para 20% do eleitorado, que é aquele eleitorado raiz do PT, aliás, do PT não, o eleitorado que é dele, Lula, e que bastariam para colocar um candidato no segundo turno. Considerando o seguinte, de 2 dos 3 entrevistados que declararam voto no Lula, 2 de 3 disseram que votariam no candidato que ele indicasse. E há ainda um outro percentual que me escapa, acho que de 12%, talvez 18%, não me lembro, mas uma coisa assim, de eleitores que dizem que talvez votassem no candidato indicado pelo Lula. Então, por isso que eu acredito muito na capacidade de transmissão de votos e acho que essa é a estratégia lulista. Sabem que é muito difícil ganhar a eleição, mas que já seria, considerando a situação do partido e o Lula preso, já seria uma grande vitória conseguir colocar um candidato no segundo turno, e é com isso que eles trabalham. E esses 20% transferíveis, perfeitamente transferíveis, mesmo com, a Vera tem razão, com o Haddad, com o Wagner patinando, eles não foram indicados ainda pelo Lula. O Lula ainda não disse, este é o meu candidato. Esse é um fenômeno que a gente precisa esperar. Assim também como eu concordo com o seguinte, a prisão do Lula beneficiou ele até aqui, nesse primeiro momento. Mas para a estratégia continuar dando certo na sua integralidade, ele precisa sair em algum momento. Quer dizer, em algum momento ele precisa sair para criar um novo marco, um fato novo nessa campanha, para fazer um Marte, para fazer uma nova rave, para fazer uma missa daquelas. Então, eu espero marcos como esse, mas tem que ser antes da eleição. Nesse primeiro momento, eu acho que ele foi bem sucedido. Patrick, é da ordem da loucura, do desespero, se a gente considerar que um candidato preso tem o dobro do segundo colocado. Hoje, tudo bem, Henrique, mas é um cara preso. Isso é muito eloquente.
Ô Madu, eu passo para você, acho que você podia falar um pouquinho sobre o Joaquim Barbosa e o Bolsonaro nesse caso. Depois eu queria trazer, acho que um outro componente, a gente falou um pouco aqui, apesar de logo no começo, da senadora Marina Silva, que papel que ela vai ter, a possibilidade de crescimento, mas eu queria que você concluísse aí o Bolsonaro e o Joaquim Barbosa. Tá, mas eu queria só Claro, vai lá. acrescentar algumas coisas sobre o Lula. Dentro desse raciocínio do Andreasa, você tem aí vários tipos. Não, dentro do raciocínio do Andreasa, você vai ter vários tipos de eleitores do Lula. Tem desde aqueles fundamentalistas, né? Mas você tem uma parcela importante, né? Tanto que você vê o percentual do Nordeste, que as pessoas, a percepção que elas têm é aquela percepção. A minha vida na época do Lula era melhor, né? Aquela derrama de dinheiro público, aquela bolsa qualquer coisa, bolsa penitenciária, bolsa família, bolsa não sei o quê. As pessoas eram beneficiárias dessa ilusão toda e não conseguem atribuir a atual situação da economia brasileira aos governos petistas, né? E eu acho que talvez, né, com o início das campanhas, dos debates e tal, isso possa, de certa forma, modificar um pouco a cabeça desse eleitor. Não todos, né? Não todos, porque não é um problema trivial, de fácil compreensão e tal, mas a pessoa imagina, na época do Lula minha vida estava melhor e agora a minha vida está pior, então eu sou um eleitor do Lula. É uma coisa mais ou menos tipo o Getúlio Vargas no segundo governo. Agora, o Bolsonaro, a minha percepção, né, é que o Bolsonaro, na radicalização do discurso dele, das posturas dele, da posição dele, ele acaba se isolando, na minha opinião. Ele se isola. Foi a Vera que falou, né, que nas classes de renda mais alta ele chega a ter 26%. Isso. Né, da preferência. É um número importante e tal. Mas é curioso, é um fato, assim, tem certas coisas que a gente consegue só constatar, não consegue explicar. Agora, no todo, a minha percepção de leitor, de eleitor, né, e tudo foi assim, eu achava que o Bolsonaro tinha uma penetração maior e confere com que eu já falei aqui nesse microfone, que achava que o Bolsonaro é um candidato mais de extrema direita, né? E assim, o que acontece com o ex-ministro o ex-ministro Barbosa? Eu acho que ele reúne essa coisa, ele seria, digamos assim, um Bolsonaro mais à esquerda. Né? O discurso bolsonarista, né? O discurso digamos assim, da rigidez, né? Os políticos, política é tudo igual, essa história toda, o eleitorado vê mais ressonância numa pessoa como o ministro Barbosa, porque ele, inclusive, ele vem do Poder Judiciário, ele não seria, na compreensão do eleitor, um político. Né? Não ele seria assim uma novidade, né? Por isso que eu vejo esse potencial. Agora, de uma maneira mais geral, e por isso que eu até fiz aquela brincadeira sobre a quantidade, e isso é realmente assustador, a quantidade de candidatos ou pré-candidatos, que acaba que você acaba não conhecendo nenhum. E se você pegar em grandes tendências, a maior parte é de centro, estão diluídos em centro, eu acho que o eleitorado está procurando um candidato de centro que não acha, não encontra. Né? Concluindo, né, a Marina é aquela candidata dos puros de alma, né, das pessoas que, né, digamos assim, que tem uma certa pureza, o eleitor cândido, né, quase vestal, quer votar numa vestal, que a Marina não tem nada de vestal, né, mas ela sabe encarnar bem esse papel. Né? Ela volta, né, diáfana na época das eleições. Ela, confesso, me surpreendeu o desempenho dela nessa pesquisa. Eu achei que ela viria mais atrás.
E ela expressa, na minha opinião, um voto assim de pessoas desiludidas com o PT e com o Lula. Eu acho que tem desiludidas com o PT e com o Lula. Vai, Vera. Pode ir, cara, vai. Um voto de transição aí da Marina. O cara vê o Lula sendo tirado da cédula, ele olha ali quem ele conhece e fala, eu voto na Marina, mas ele vai olhar direito. Não acredito que ela seja hoje a segunda colocada na pesquisa. Não vejo isso nas redes sociais, não vejo isso nas conversas, não vejo isso em reportagens em outros estados, e eu acompanho bastante. Ela não se movimentou, ela está reaparecendo agora, realmente. Eu acho que isso é um puro recall pego pelo Datafolha, né, com base na metodologia do Datafolha. Então, não diria que a Marina Silva hoje tem esse potencial todo. E terá menos ainda à medida que a campanha avançar, porque ela tem traço de tempo de TV, não tem aliança nenhuma, não tem nem parlamentares que em número suficiente que obriguem as emissoras a chamá-la para os debates. Então, eu daria um peso relativo à Marina nessa pesquisa. Sobre o que o Madureira falou agora, é engraçado essa campanha, né? Porque ela tem essa característica de ter muitos candidatos e, ao mesmo tempo, de ter sido encurtada por estratégia. Tudo foi empurrado lá para frente. Então, você tem todos esses candidatos e você não sabe o que quase nenhum deles pensa. E tendo tantos candidatos e sendo uma eleição em que o eleitor está procurando certos atributos, as pessoas vão se intimidando a dizer o que elas pensam. Que estímulo terá o Geraldo Alckmin, que hoje em dia é nanico, para sair fazendo um discurso pró-reforma da Previdência, neste momento? Nenhum. Que era o que ele deveria fazer pela lógica, né? Pela situação das contas públicas, pelo que se espera de um candidato reformista, do PSDB. Apoio. E por que ele vai fazer isso agora? Ele precisa crescer. E se defender a reforma da Previdência, ele não crescerá. Então, a gente pode esperar que o discurso econômico, o debate econômico, fique lá para frente. O que é péssimo para o Brasil. Talvez isso explique, inclusive, os números aqui que a gente tem que falar, de qualquer maneira, do próprio Meirelles, né? Henrique Meirelles, que acho que parece com 1%, né? 1% das intenções de voto, e o próprio presidente Temer com 2%. É um convite a que esses senhores, Rodrigo Maia também... também, verdade. Voltem ao mundo real e entendam que as possibilidades de eles ocuparem o poder depende de uma candidatura única, né? E, de fato, se a posição do Geraldo Alckmin com 6, 7% é fraca, ela é o que, para eles, há de melhor hoje, né? Considerando a tese que é minha e vocês conhecem, de que o Geraldo Alckmin está no lugar possível para ele hoje, que é uma candidatura que depende de máquina, depende da estrutura partidária, dos 5 mil vereadores, dos 800 prefeitos, mais aqueles tantos que as alianças, por exemplo, com o PSD... trará a aliança com o PSD, traz aí mais 400 prefeituras a essa operação, falando de 1.200 de apenas um partido se juntando ao PSDB. E, na minha análise, isso faz diferença fundamental numa campanha. Acho que quando a máquina começar, o Geraldo vai crescer. Não sei se ele crescerá a ponto de se tornar competitivo para entrar no segundo turno, mas que ele crescerá, inclusive quando a máquina aqui em São Paulo do PSDB começar a funcionar. Mesmo concordo com a Vera, ele não estando bem agora, numa posição inferior aos candidatos do PSDB antes dele. Mesmo o Aécio Neves, que não era paulista. Isso é uma coisa, tá? Você tem que parar de jogar parado, né, o André? Você sabe, Patrick, você acha que não, nesse momento? Eu gostaria de convidar os candidatos a presidente que estão na cabeça da eleição a dizerem quem são os seus candidatos a governador. Quem é o candidato a governador do Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Minas Gerais? Quer dizer, estamos mesmo acreditando que esse modelo de política não é importante para ganhar a eleição? Porque, segundo o que eu entendo, certo ou errado,
O que o Geraldo Alckmin está fazendo agora, jogando parado para formar alianças. Talvez, vamos dizer, tardiamente, talvez muito dificultado por esse cenário descrito com a Vera, de que todo mundo está lançando seus próprios balões e aproveitando uma ideia de vácuo de poder que a fraqueza do governo Temer favorece para ocupar esse espaço. Mas em algum momento ali na frente, esses caras vão ser chamados à realidade, a encampar uma candidatura viável para o que eles representam, para que eles possam ter poder. Em todos os outros cenários, no cenário de candidatos viáveis presidencialmente, no cenário Lula, que é o cenário PT, né, o candidato do Lula, no cenário Bolsonaro, no cenário Marina Silva, essa turma está varrida do mapa. E esse é um cálculo que eles vão ter que falar em breve. Eu queria só, para passar a palavra, falar da Marina Silva, de que eu não falei ainda. Não acredito na Marina. Acho que a Vera tem toda a razão, é um recall, é uma posição confortável nesse momento, de alguém que já é conhecido, que tem disputado as últimas eleições, e é curioso, porque eu tenho mesmo dúvida sobre se a Marina Silva será candidata a presidente. E essa eleição é tão enlouquecida que há meses, se você perguntasse para mim, eu diria que a única certeza seria a Marina Silva. Afinal de contas, ela criou um partido para si. Criou um partido para disputar essa eleição, já era para disputar outra. No entanto, o partido que ela criou para disputar a eleição se transformou no problema. Perdeu, foi massacrado em 2016 na eleição municipal. Os representantes que ela tinha na Câmara, no Senado, foram indo embora. Ela não tem mais os apoiadores econômicos que ela tinha em 2014 e não tem mais o PSB que o Eduardo Campos tinha deixado ajeitadinho para ela. Então, eu tenho dúvida, inclusive, se esses 15%... Aí também é o seguinte, né? Você é candidato a ser político. Você tem 15%, você vai abrir mão disso? Mas mesmo assim, eu não cravaria ela candidata. É um cenário bem diferente de 2014. Vai lá, Madu. Você acha que o Alckmin tem que mudar a estratégia, Madu? Não, o que a Vera e o Andreasa falaram os pontos muito importantes, mas você resume numa coisa, vê se confere, Vera e Andreasa. Temos que concordar, Vera. O debate político será muito fraco na sua essência na campanha. Né? A gente vê que, a princípio, vai ser uma campanha mais para o populismo, mais para a demagogia, do que uma campanha substantiva, de uma campanha que aprofunde as questões nacionais. Quando a Andreasa falou, eu quero saber quem são os candidatos, né, do Bolsonaro, ou da Marina, ou do Alckmin, seja de quem for, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, é importantíssimo isso. Quer dizer, não é questão da aliança, é questão da agenda. O que eu percebo é que ninguém vai querer colocar, sinceramente, a sua agenda para o Brasil, a princípio, no primeiro turno. Esse é que é o grande temor, essa é que é a grande perda. Eu acho que isso que a Vera colocou muito bem, ali você dizer assim, quem é o Alckmin vai ser maluco de repetir aquela entrevista que ele nos deu no ano passado, lá na ocasião do aniversário do nosso programa, em que ele fez, na minha opinião, um diagnóstico bem preciso do Brasil, muito honesto, muito sincero, muito preciso, mas absolutamente, do ponto de vista eleitoral, cara, é muito difícil de vender esse peixe, né? É difícil de alguém comprar. Assim, você vai ter que tomar um remédio amargo. Então, qual é o resultado? Né? Você vai ter, a princípio, uma campanha de gogó, uma campanha de demagogia, de agitação e propaganda, como se dizia antigamente no partidão, onde as questões fundamentais, a discussão política, aquela que melhora a qualidade do voto, fica secundarizada. Isso é péssimo. Mas se for campanha de gogó, a chance do Alckmin é bem menor, né? Sim. Pois qual é a chance dele fazer esse debate econômico? Ele precisa consolidar o quanto antes essa aliança. E aí é porque eu acho que jogar parado não vai adiantar para isso. E jogar parado para dentro e para fora. Porque com todo mundo que eu converso, falo, o Geraldo Alckmin está procurando? Não está procurando. Ele está deixando correr solto na esperança de que as pessoas venham até ele.
Eu acredito que o resultado desta pesquisa, também da pesquisa aqui em São Paulo, da pesquisa que mostra que ele tem só 36% de ótimo e bom ao terminar o seu 4º governo em São Paulo, e esse mesmo índice era de 66% quando ele saiu em 2006 para ser candidato à presidência. Então houve uma erosão do apoio a ele na sua própria casa, que lhe é fundamental. Eu acho que tudo isso vai recomendar ao PSDB que faça o seu dever de casa. Não acredite que a polarização virá por força da natureza ou do belo gogó do Geraldo Alckmin, que não virá. Uma vez sentado numa aliança que tenha, pelo menos alguns desses partidos, PSD, DEM, MDB, talvez o PTB, o PP, aqueles partidos do tal do Centrão, aí sim ele vai estar numa situação de quem é o candidato, que o Andreasa costuma dizer, do establishment, com autoridade, portanto, para dizer, olha, o PT nos entregou esta realidade econômica e temos de fazer isso para consertá-la, e as opções aí postas levam ao populismo. Mas antes de ter essa aliança, duvido que ele vá fazer esse debate. E aí teria, de fato, muito tempo de TV, né?